Muito bem, meus queridos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio Sempre um Trecho. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Angra, sou psicoterapeuta e escritor. E antes de eu dar continuidade com o conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal se não é inscrito, curte o vídeo, compartilha, isso me ajuda a espalhar a palavra. E eu fico felicíssimo. Beleza, meus queridos? Então, beleza. Bom, qual que é o trecho que eu vou trazer hoje? Bom, eu vou falar sobre internet e neurose e por que a internet ela tem uma capacidade de transformar as pessoas em pessoas cada vez mais neuróticas, tá? Bom, vocês devem estar sabendo da polêmica que aconteceu aí nas últimas semanas, do tal lá do Miguel Soriani, né, o cara católicozão, terapeuta, marido, pai, né? Então, este homem mandava foto de sua bengala para moças incautas na internet. Não só mandava foto, mas ficava puxando papo, ficava passando a conversa em moças muitas vezes já fragilizadas, né? Então ele usava de seu poder, de sua autoridade para chavecar as mulheres, né? Então isso aí foi exposto e aí agora tu tem uma guerra acontecendo aqui na internet, né? Um pessoal que está atacando a tal da bolha católica, e porque daí a bolha católica ficou quieta, ninguém falou nada, então estão defendendo o Miguel Soriani, e aí os caras, às vezes, que estão dentro da bolha, falam que os que estão fora da bolha, atacando a bolha, são ingratos, que se aproveitaram do momento, enfim, está acontecendo uma guerra aí, na qual não vou me meter, tá? Não vou fazer isso aqui publicamente para o povão, essas coisas mais cabulosas. Eu faço isso em outros lugares, inclusive já aproveitando o ensejo, né? Eu tenho um podcast chamado Querido Sobrevivente e eu mando ele por link privado por e-mail. Então, se você gostaria de recebê-lo, aqui embaixo tem o link, tá, do meu podcast, ok? Ok, enfim, então tá rolando essa treta aí e eu gostaria de trazer, já que tá rolando essa treta aí, eu gostaria de trazer esta reflexão sobre internet e neurose e por que a internet ela deixa as pessoas cada vez mais neuróticas. Vamos lá, todo mundo aqui usa a internet, inclusive você está assistindo isso aqui pela internet. Mas mais do que a internet, as redes sociais em si, tá? Por quê? Porque as redes sociais, elas são um lugar no qual você está sendo visto e você consegue se expor, tá? E eu gostaria que vocês agora fizessem um exercício de imaginação, tá? Imaginem aí, eu não sei qual a idade de vocês, mas é possível imaginar isso, um mundo que não tinha rede social. Um mundo que talvez não tinha nem internet, que não tinha celular. Era um mundo que, me parece, as pessoas eram menos neuróticas. Porque se olhavam muito menos. Porque estavam menos preocupadas com o que fossem pensar delas, porque elas não estavam sendo olhadas a todo tempo. Com a internet, com as redes sociais, o que acontece? Você posta um story, por exemplo, no Instagram, e, sei lá, horas depois tem 200 visualizações, 300 visualizações. Quer dizer, tem uma galera me olhando o que eu estou fazendo. Isso, obviamente, gera em nós dois movimentos. Eu acho que todo mundo já passou por isso um pouco aqui. Vamos lá, o primeiro movimento é um movimento que você está olhando outras pessoas na internet. Então, é uma mistura de inveja e desejo. Por que inveja? Porque você fica olhando pessoas com vidas perfeitas. E por que desejo? Porque muitas vezes, obviamente, você também deseja ter a vida dessas pessoas. Por isso que muitas vezes você inveja essas vidas também. E por que essas pessoas ali na internet, elas fingem ter vidas perfeitas? Esse é o ponto, o fingimento. Porque ninguém quer assumir para uma multidão que não sabe alguma coisa, que é pobre, que não ganha muito bem, que não sabe pegar a mulher, que, sei lá, que é imoral. Ninguém quer falar, ninguém quer assumir nada quando está no meio de um monte de gente. Então percebam essa questão da internet.
A internet nos possibilitou, me possibilitou, te possibilitou você criar um perfil numa rede social e agora você está sendo olhado 24 horas por dia. Então gera esse movimento, muitas vezes, de você olhar para outras pessoas e você desejar ter essas vidas e você invejar essas vidas. E da mesma forma um movimento que vai contra você, ou seja, as pessoas também estão me olhando. E se elas estão me olhando, elas precisam me ver de uma maneira quase perfeita. Eu não quero parecer um coitado. Pô, quer dizer, eu tô olhando um monte de vida foda aqui. Eu não quero ser o cara que tá embaixo. Eu não quero ser o pobre, ferrado, que não tem um bom casamento, que não vai em restaurantes caros, que não viaja pra Europa. Eu não quero ser esse cara, então eu vou fingir coisas. Eu vou fingir que eu sou muito pica aqui. Vou fingir que eu sou muito foda aqui. E é por isso que eu estou falando que a internet, ela propicia o aumento massivo dos neuróticos. Por quê? Porque as pessoas fazem cada vez mais pose. Cada vez elas fingem mais. E o fingimento é o quê, meus queridos? O fingimento é uma mentira. É uma mentira. O fingimento é uma mentira. E o que é a neurose? Como dizia o nosso querido Dr. Juan Alfredo César Miller, a neurose é a mentira esquecida. Então as pessoas, hoje em dia, elas têm muito mais meios para fingir coisas. Vocês estão ligados nisso? Quer dizer, Miguel Soriani, né? O cara tava ali vendendo um monte de curso, ganhando muito dinheiro. Só que olha só, por detrás daquela máscara tava um moleque punheteiro. Um moleque punheteiro. Só que com a rede social eu consigo fingir muito bem. Eu vou lá, contrato um bom fotógrafo, pego uns trechos de uns livrinhos que eu li lá e coloco ali nos meus stories. Eu finjo que eu sou uma autoridade. Esse é o ponto. Eu consigo fingir que eu sou autoridade. Eu consigo fingir que eu sou um bom pai. Eu consigo fingir que eu sou um bom marido. É muito fácil fingir e é sedutor fingir. Vocês entendem? É sedutor fingir. É por isso que tem muito esse movimento hoje de comparação, de ficar se comparando. Já atendi muita gente no consultório assim. O moleque fica se comparando com os coleguinhas ou com influencers. Aí daqui a pouco o cara tá aqui na minha frente falando, Guilherme, porra, eu tenho 30 anos e eu ainda não tenho 1 milhão na minha conta, que nem tem lá o fulano de tal. Ou seja, as pessoas começam a ter problemas que elas não teriam, na verdade, esses problemas se elas não tivessem na internet. Então elas começam a olhar essas vidas, entre aspas, de novo, muito perfeitas, e elas acham que não ter essa vida perfeita é um problema. Neurose instalada com sucesso. E a pessoa começa a fingir. E aí vem muito bem a calhar o trecho que eu quero trazer hoje para vocês. Esse trecho aqui é o trecho de uma das minhas cartas, né, que eu envio todas as quartas-feiras. Então, se você está aí e quiser receber as minhas cartas, aqui embaixo também tem o link das minhas cartas. Vamos lá. Abre aspas. Em qualquer nicho, teremos os profetas daquele nicho, atirando na cara de sua audiência, com uma linguagem extremamente apelativa, a única maneira correta de fazer qualquer coisa. O que me incomoda é justamente a maneira como esses profetas se comunicam. Clichês baratos, áreas de superioridade e certeza sobre tudo. Então a internet propiciou isso aqui, né? Esses profetas, esses gurus, que eles chegam com uma linguagem completamente apelativa, com esses clichês baratos. E aqui é muito importante a gente perceber o movimento neurótico, né? A pessoa neurótica, ela se fixa nos clichês. Por quê? Porque é mais seguro, é mais vendável, digamos assim. Quer dizer, por que eu estou usando clichê? Porque eu tenho medo de falar coisas que eu pensei no meu quarto, tu entende? Então eu vou lá e me apego a um clichêzinho de um coach qualquer, ou de um terapeuta, ou de não sei, de alguém muito pica aí. E eu me agarro a isso. Só que olha só o que acontece. Muitas vezes, esse influencer, ele nunca olhou para esse clichê e leu ele em voz alta e pensou, tá, mas isso aqui é verdade? Eu acredito nisso?
Mas a pessoa nunca fez esse movimento sincero da alma dela. Porque aqui a gente precisa olhar assim, dois pontos básicos. De um lado, tu tem um movimento neurótico, que é o movimento da mentira, do fingimento, da falsidade, dos clichês baratos. Enfim, desse fingimento todo. Tá? Do outro lado, o movimento anti-neurótico é qual movimento? É o movimento da sinceridade consigo mesmo. Da sua própria impressão do mundo. Então, assim, ó, a pessoa, quanto menos neurótica ela é, mais pessoal ela é. Vocês entendem isso? Então, por exemplo, eu sou escritor também, né? E tem um escritor que eu sou muito fã, muito apaixonado, que é o Nelson Rodrigues. Por que eu gosto muito de Nelson Rodrigues? Porque quando eu leio Nelson Rodrigues, eu sei que é o Nelson Rodrigues. Quer dizer, se alguém me trouxer um parágrafo do Nelson sem falar que é do Nelson, eu vou ler esse parágrafo e vou... Nelson Rodrigues. Por quê? Porque ele escrevia de uma maneira única, pessoalíssima. Era uma personalidade única. Era um homem que não tinha fingimentos. Ele falava o que ele estava vendo. Vocês compreendem isso? Não havia um medo de não agradar as pessoas, de não vender, de não... Por quê? Porque aí que está o ponto também. Era um homem que não era materialista ao extremo. Porque vamos lá, muitos desses influencers aqui são completamente materialistas. Ou seja, eles querem dinheiro a todo custo, querem fama. Só que é óbvio, para eu ganhar esse aval da massa, das pessoas como um todo, da maioria, o que acontece? Eu vou precisar fingir coisas. Eu vou precisar não dar a minha opinião em algum assunto. Eu vou precisar fingir que eu concordo com algumas coisas que eu não concordo, na verdade. E eu vou precisar fixar em clichês baratos. Só que no fundo você está se tornando neurótico e angariando uma massa também de gente neurótica com você. Porque tudo ali é pose e fingimento. Então, se atentem desse outro lado. As pessoas que são normais, elas são muito pessoais em seus conteúdos, nas coisas que elas fazem. Elas não estão preocupadas em agradar, em ganhar muito dinheiro a custo da verdade. Vocês entendem isso? Resumindo, a salvação para a neurose é a verdade, é a sinceridade, é a humildade. Então percebam como a internet ela propicia mesmo a mentira e o fingimento. Então deixa eu continuar aqui no que eu estava lendo. O resultado são milhões de pessoas que decidiram parar de olhar para as suas realidades para virar reféns de centenas de métodos e esquemas prontos que os gurus inventam a rodo por aí. E aqui eu gostaria também, porque todo mundo quebra os gurus, né? Xinga os influencers, quem está produzindo conteúdo. Eu vejo hoje muito esse movimento do pessoal xingando os gurus aí. Só que olha só, vamos ser sinceros, você atrai muito o que você é também. Então, se os gurus estão utilizando do marketing completamente materialista, completamente enfadonho, e as pessoas estão comprando isso revela muito mais sobre as pessoas que estão comprando. O cara que diz lá que você vai ficar rico em 6 meses, seguindo o método maravilhoso dele, e você vai lá e compra isso daí, isso já mostra um fingimento em você. Isso já mostra um olhar baixo em você. Você ainda não percebeu que, para você ficar bom em qualquer coisa demanda tempo, esforço real? Então, olha só que loucura que é o mundo de hoje, né? Esses caras, eles se aproveitam justamente dessa fraqueza, dessa baixeza da cultura. As pessoas querem tudo aos pés dela, tudo fácil. Dinheiro fácil, relacionamento fácil, casamento fácil, sexo fácil, tudo muito fácil. Ninguém quer pagar o preço. E é por isso que esses caras enchem os bolsos. É por isso que os caras chegam e falam assim, não, eu tenho um método perfeito, que é o único método possível para você, sei lá, ficar bom em qualquer coisa.
Aí você, trouxa, faz o quê? Ah, não, eu vou comprar porque é um cursinho de 1 semana. Eu vou assistir isso aqui, minha vida vai mudar. O caralho. No fundo, você é um neurótico. Você já era neurótico antes, é que nem a religião, né? Quantas pessoas que eu vejo que entram pro catolicismo, por exemplo, e neurotizam a religião. Tipo, o problema não é necessariamente a religião católica que tá ali. É a tua cabeça neurótica. Fingida, mentirosa, que nunca olhou para dentro de si mesmo e foi sincero consigo mesmo. Ok, vamos continuar aqui. O problema é, você, que é único, não cabe em esquemas prontos e em métodos infalíveis. Ao fazer isso, você se limita. Se coloca em uma prisão mental, a prisão mental é justamente essa neurose, tentando usar esquemas gerais para resolver problemas de uma vida única e específica, que é a sua. O que eu quero dizer com isso aqui? Toda vez que um influencer, por exemplo, eu aqui agora, me comunicando com vocês, eu não estou olhando para você especificamente, eu estou me comunicando com um público, com mais de uma pessoa. Então, naturalmente, eu preciso fazer o quê? Generalizações. Eu vou ter que generalizar o discurso. É diferente, por exemplo, quando eu estou com um paciente aqui no consultório, que é 1 a 1. Ele vai me falar a dor dele, específica da história dele, e eu vou dar um conselho específico para a história dele. Quando eu faço um curso na internet, eu preciso generalizar as coisas. Não é mais a coisa específica. E aí que tá o problema de muitas pessoas. Elas querem pegar essas fórmulas gerais, essa coisa que é pro povo, e encaixar na vida particular delas, sem passar por uma transformação. Loucura. Você vai fazer merda. Você não vai conseguir encaixar as coisas. A tua inteligência, uma das coisas que ela faz é isso. Ela deveria transformar essas coisas universais na tua vida privada, na tua vida pessoal. Por exemplo, você pega lá os 10 mandamentos da igreja. São 10 mandamentos universais. Por quê? Porque Deus está falando com todo mundo, né? Não tem como ele chegar em você e falar para você especificamente. Então, qual que é a nossa tarefa, em certo sentido? É eu pegar esses 10 mandamentos e tentar transformar eles para a minha vida única e pessoal. Esse que é o negócio. E outra, os 10 mandamentos é um negócio que está onde? No mundo das ideias. É uma abstração. O que eu preciso fazer? Eu preciso sair deste mundo do signo e do significado e vir para o referente. Ou seja, vir para a realidade concreta. É que nem quando tu vai ler um livro. Quando tu começa a aprender conceitos. Tudo isso está no mundo das ideias. Está no mundo imaterial. Você aprende a coisa mesmo quando você consegue enxergar esses conceitos no mundo concreto. Quando você consegue ligar o signo e o significado com o referente na realidade. E é esse movimento que muitas pessoas não fazem. Colocar a coisa na realidade delas, concreta. Muitas pessoas não fazem isso. E aí fazem o quê? Neurotizam. Ficam nesse mundo abstrato e mental. Que de certa maneira também é muito confortável. E eu termino assim. Não quero demonizar influencers e seus métodos. Quero apenas dizer para vocês nunca descolarem de suas realidades concretas enquanto consomem conteúdo aqui na internet. E assim eu encerro o Sempre um Trecho de hoje. Se vocês quiserem se aprofundar mais, né? Enfim, escutarem mais sobre esses conteúdos, já falei, eu tenho carta, tenho crônica, tenho podcast. Então tá todos os links aqui embaixo, se vocês quiserem se inscrever. Eu também, né, tenho meu atendimento individual, então se você gostaria de marcar terapia comigo, fique à vontade também. O link do meu WhatsApp está aqui embaixo. Ok? Então é isso. Fiquem bem, fiquem com Deus e sobrevivam.